Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Vamos tirar a dúvida definitivamente quanto a celeuma. Seria João Batista Elias? Seria João Batista a reencarnação de Elias? Não. E é muito fácil nós constatarmos isso considerando a contextualidade das Escrituras. Nós vamos examinar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 17, especificamente o versículo 11 e o versículo 12, que seduz muita gente, induz muita gente a uma versiculite. O que é que eu chamo de versiculite? É o indivíduo pegar um versículo ou dois versículos e fazer teologia dele, fazer doutrina a partir de um versículo. Só porque aquilo lhe é conveniente, satisfaz o seu ego. Não se vive assim o Evangelho, não se faz exegese dessa maneira. Cuidado com a versiculite, porque é uma doença espiritual e pode levar você ao hospital espiritual ou à morte espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 11 e versículo 12. A transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus é visto pelos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, é visto pelos seus discípulos juntamente com Elias e juntamente com Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando as profecias. Aí está aparecendo o profeta Tisbita, Elias, e aparece Jesus, aquele que cumpriu a lei e cumpriu também as profecias. E nesse mesmo capítulo 17 de Mateus, no versículo 11 e no versículo 12, Jesus vai fazer duas afirmativas, que são duas afirmativas contrárias, diferentes, dissonantes, apesar de estarem próximas, apesar de serem contíguas, falam de duas coisas completamente diferentes. Personagem diferente, ministério diferente, pessoas diferentes, época diferente. O que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 11? Ele vai falar de alguma coisa futura, não de alguma coisa passada ou contemporânea. Ele vai falar de uma coisa futura, escatológica. Vamos confirmar isso. O que Jesus diz no versículo 11? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá. Algum Elias. Não está dizendo que é o profeta Elias. Um Elias, alguém no espírito e poder de Elias, alguém com autoridade para, no caso, preceder Jesus quando vier o terrível dia do Senhor, quando Jesus voltar. Jesus está se referindo a um Elias que vai preceder Jesus no seu retorno. Jesus está falando de futuro. Jesus está falando de algo escatológico. Elias virá e restaurará todas as coisas. Muito bem, quem é esse Elias? É João Batista? Não. O que Jesus diz no versículo 11 é um personagem escatológico que está descrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Cuidado com o livro de Malaquias, porque tem outro personagem no capítulo 3, versículo 1. O que diz Malaquias, capítulo 4, versículo 5? Que é esse personagem correspondente ao versículo 11, de que Jesus fala: Elias virá. Vamos conferir. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus está falando da sua época? Não. Da nossa época de hoje? Não. Está falando de um futuro que ninguém sabe quando acontecerá. Se essa sociedade sobreviver,
Se chegará essa época daqui a 20, 50 ou 200 anos, eu não sei e ninguém pode saber, somente Deus. Então, o personagem citado em Mateus capítulo 17, versículo 11, ele é futurista, ele é escatológico, ele é alguém no espírito e poder de Elias, que precederá Jesus escatologicamente, numa época que nós não sabemos quando será, mas numa época ainda futura, que pode estar mais longe do que nós possamos imaginar. Então, Jesus está falando de escatologia, Jesus está falando de futuro, não está falando de ninguém contemporâneo, ele não está falando de João Batista. Agora, no versículo 12, Jesus vai mudar o personagem, o tempo de verbo e o ministério, vai mudar a época e vai não falar da escatologia que está no versículo 11, mas vai falar da sua época contemporânea e vai falar de João Batista. No versículo 12, ele vai falar de João Batista e o texto diz que os próprios discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista no versículo 12 exclusivamente, especificamente. O que Jesus diz no versículo 12? Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já veio, passado. João Batista foi decapitado antes dessa transfiguração. Então, é passado. Elias já veio. Elias já veio. Alguém no espírito e poder de Elias já veio. E não o reconheceram. Ele foi profetizado, mas não foi reconhecido. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então, se fizeram com ele tudo quanto quiseram, ele foi, a pedido de Herodíades, preso e também decapitado e a sua cabeça oferecida em uma bandeja. Então, não se trata de Elias, o tisbita, mas se trata de João Batista, o primo de Jesus, e que foi prometido a Zacarias e prometido a Isabel, que o filho deles viria no espírito e poder de Elias, que ele se chamaria João, mas viria no espírito e poder de Elias. Ele teria autoridade, poder e destemor para defender a verdade e lutar contra os contradizentes. E essa profecia está onde? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Vamos lá, Lucas 1, 17. O que o anjo diz? Lucas 1, 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele não irá como o profeta tisbita Elias. Ele irá no espírito e poder de Elias, no rigor, na autoridade, no destemor, precedendo o Senhor Jesus. Aí já contemporâneo de Jesus. O do versículo 11 é futuro, é escatológico, mas esse aqui, João Batista no espírito e poder de Elias, ele é contemporâneo de Jesus. Foi seu primo. No espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Isso. João Batista veio preparar o povo com o batismo do arrependimento. João Batista teve um ministério importantíssimo. E isso que foi profetizado aqui, está profetizado também
no livro de Malaquias. Não no capítulo 4, versículo 5, que nós lemos, mas no capítulo 3, versículo 1. Outro personagem, que é João Batista. Esse sim, não é escatológico. Esse é contemporâneo de Jesus. O que diz Malaquias, capítulo 3, versículo 1? Eis que eu vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, no versículo 11, Jesus se refere ao personagem escatológico, futurista, que corresponde a Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Quando ele cita João Batista no versículo 12, ele se refere ao personagem que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Existem dois personagens diferentes no pequeno livro do profeta Malaquias. Duas pessoas diferentes, dois tempos diferentes, duas missões diferentes, duas épocas diferentes. Entendeu? E esse Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que também está profetizado em Lucas, capítulo 1, versículo 17, é o mesmo que está profetizado em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Vamos conferir? Isaías, capítulo 40, versículo... Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, João Batista está vaticinado, está predito, está profetizado em Isaías 40, versículo 3, Malaquias, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, e em Lucas, capítulo 1, versículo 17. É um personagem contemporâneo de Jesus. Versículo 11. O personagem é escatológico. No versículo 12, o personagem é contemporâneo de Jesus. Jesus está falando de duas pessoas diferentes. O do versículo 11, Elias virá, pode ser alguém no espírito e poder de Elias. Se alguém quiser, pode ser o profeta Elias, o tisbita. É melhor ficar com essa coisa dúbia do que dizer que Jesus Cristo está falando da mesma pessoa nos versículos 11 e versículo 12, e isso engana muita gente. Muita gente quer tirar, por exemplo, reencarnação daqui. Nós cristãos não vivemos disso. Nós vivemos de uma interpretação correta das Escrituras, que é nosso direito e nossa obrigação. Repito, nossa obrigação e nosso direito. Nós preservamos a integridade das Escrituras e nós não somos obrigados a viver nenhum ponto de vista alheio, ainda mais baseado numa interpretação errônea. Assim nós vemos, vamos repetir, na transfiguração no Monte Tabor, Jesus, no capítulo 17 de Mateus, cita versículo 11 e versículo 12. Versículo 11: Elias virá e restaurará todas as coisas. Escatologia, futuro, personagem que precederá Jesus numa época futura. Portanto, não está falando de João Batista, porque João Batista foi contemporâneo. E esse personagem escatológico, futurista, do versículo 11, corresponde ao personagem de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Agora, no versículo 12, ele realmente fala de João Batista
que veio no espírito e poder de Elias. Em nenhum lugar está dito que Elias virá como João Batista. Está escrito que João Batista virá no espírito e poder de Elias. Então, quando Jesus cita o versículo 12, ele cita alguém contemporâneo, já muda tudo. Ele não cita Malaquias 4:5, mas cita sim Malaquias 3, versículo 1. Cita também o personagem João Batista, que está profetizado em Lucas, capítulo 1, versículo 17, e em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Você vê a importância da missão de João Batista. João Batista teve um ministério muito importante, preparando as veredas do Senhor, batizando com águas para o arrependimento, enquanto que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Então, e ele disse depois, agora é necessário que eu diminua para que ele cresça. Jesus, em nenhum lugar da Bíblia, muito menos nesse aqui, pode deixar margem a nenhuma dúvida. Mateus capítulo 17, 11 e 12 são dois personagens diferentes, duas épocas diferentes, duas missões diferentes. E uma tem no versículo 11 a correspondência ao personagem de Malaquias 4, versículo 5, e o do versículo 12, que é João Batista, e os próprios discípulos reconheceram isso, está referido, repito, em Malaquias 3, 1, em Lucas 1, 17 e Isaías 40, versículo 3. Assim, Jesus fala de duas coisas diferentes, apesar dos dois versículos serem consecutivos, contíguos, mas isso parece que é pretexto para muita gente tentar fazer um joguinho aí, né? De que Jesus está ensinando que João Batista é a reencarnação de Elias. Isso é um erro teológico muito grave, é um erro de exegese, é um erro de interpretação, e quem faz essa interpretação errônea não leva em consideração todas essas referências que eu exaustivamente dei e que estão para exame público, para você examinar e para ter a certeza de falar de um texto com toda a autoridade e sem medo de errar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e que você não se deixe iludir por um ou dois versículos. Procure a contextualidade daquilo que você está lendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.